Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 128. Texto da palavra do Senhor do livro dos Salmos, Salmo de número 128. Salmo de número 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós bendizemos o teu nome mais uma vez, pelo imenso privilégio que o Senhor nos dá de adorar a Ti, de entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão diante da Tua presença, mesmo sabendo, Senhor, que somos imperfeitos na nossa adoração. O Senhor habita no meio do louvor do Teu povo. Bendito seja o Teu nome por isso. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, entendimento à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração, da palavra e da vontade revelada do Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos trabalhado aqui já há algum tempo sobre os chamados cânticos de romagem, os cânticos de peregrinação, tendo em vista algo que nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 23, dos versos 14 a 19, quando o povo do Senhor havia saído do Egito e estava acampado ao pé do Monte Sinai, recebendo a lei, recebendo a palavra revelada do Senhor por intermédio de Moisés. Havia entre essa palavra revelada, entre essa lei, uma estipulação dizendo que algum dia Deus escolheria na terra da promessa um lugar para fazer ali habitar o seu nome. E quando isso acontecesse, todas as tribos de Israel deveriam ir a esse lugar com o propósito de adorar o Senhor 3 vezes no ano, nas chamadas 3 grandes festas nacionais, que era a festa da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. E o propósito de Deus para essa estipulação era bem claro: lembrar aquele povo que, em termos espirituais, ainda que eles estivessem assentados na terra, eles ainda deveriam se considerar como um povo peregrino e, consequentemente, um povo completamente dependente do Senhor. Quando Deus escolheu esse lugar, na cidade de Jerusalém, uma peregrinação passou a existir para aquele lugar, E durante essa peregrinação, salmos foram propostos, cânticos foram elaborados para servir como um inário desses peregrinos, na sua jornada a Jerusalém. E esses cânticos ajudavam esses peregrinos a concentrar os seus pensamentos em Deus, a concentrar os seus pensamentos naquilo que Deus havia feito por eles. E quando nós olhamos para esses chamados cânticos de peregrinação, cânticos de romagem, irmãos, é interessante como eles expressam os sentimentos dos peregrinos nas mais diversas circunstâncias e situações dessa peregrinação. Nós encontramos a angústia, a esperança, confiança, tristeza, alegria, dor, anseio, adversidade, gratidão. Temos visto até aqui, já vimos o Salmo 120, Salmo 121, 122, Salmo 123,
124, 125, 126. Semana passada nós vimos aqui o Salmo 127, onde o salmista nos diz, né, que sem Deus a vida é completamente inútil, ela é inquieta e ela é infrutífera. O propósito desse texto do Salmo 127 era justamente chamar a atenção para essa relação de bênção do Senhor na vida do peregrino. O Salmo 128 é um texto interessante porque ele é um salmo de sabedoria, né? Ele guarda muita semelhança, né, com o livro de Provérbios, né? E a ideia aqui do texto do Salmo 128 é que reporta a esses peregrinos, né, o momento na adoração em que eles estariam ali concentrados, se preparando para cultuar, para sacrificar ao Senhor. E era o momento também que o sacerdote, né, viria pronunciar as bênçãos sobre a vida daqueles peregrinos e de suas famílias que estavam, né, reunidos por aquela ocasião. E essa bênção ela era pronunciada, né, como um meio também de pregação da palavra do Senhor, né? Era uma adoração ligada ao ensino da palavra. Então imagine só, né, o que está aqui inserido nesse contexto. O texto diz, né, e os subtítulos dos salmos dizem em algumas versões que aqueles eram cânticos de subida. Por quê? Jerusalém ficava num lugar mais alto. Imagine que essa subida, né, necessariamente também apresentava uma jornada difícil, né? Era uma caminhada em direção à adoração, em direção aos céus. E quando esse povo está reunido, eles estão também em busca da bênção do Senhor sobre as suas vidas. Eles não iam só adorar, eles iam também, né, em busca da bênção do Senhor para voltar para suas casas, para suas terras, né, abençoados depois de adorar o Senhor. E o texto fala justamente isso, sobre a bênção do Senhor. E existe uma relação interessante com o Salmo 127, porque no Salmo 127 o salmista nos diz que a fonte de todas as bênçãos é o Senhor. Se Deus não nos abençoar, não há verdadeiramente bênção. Mas o Salmo 128 lembra também onde é que nós experimentamos a verdadeira bênção do Senhor. Como é que as bênçãos de Deus se parecem nas nossas vidas, na vida do povo do Senhor? Então imagine, né, que o sacerdote instruía esses peregrinos e suas casas a respeito da bênção do Senhor. Nós não sabemos quem foi o salmista que compôs essa poesia, né? Alguns dizem que esse salmo é para ser visto à luz do Salmo 127, também como um salmo salomônico, né? Mostrando que a bênção não é só uma dádiva de Deus, mas a bênção também é resultado da recompensa que Deus traz para a vida do seu povo. E se você olhar bem, falei aqui a semana passada que o Salmo 127 é como se fosse uma miniatura do livro de Eclesiastes, né? Falando sobre a vida inútil, vã, infrutífera sem Deus. Se nós olharmos o Salmo 128 se parece muito com o livro dos Provérbios, né? Porque é um texto de sabedoria e ele está aqui apresentando a nós um caminho de bênção, um caminho de felicidade. Como buscar, como alcançar a felicidade na presença do Senhor. Alguns anos atrás, um filme hollywoodiano fez muito sucesso. Eu imagino que nós aqui, alguns de nós já tenhamos até visto esse filme, com um título muito subjetivo, Em Busca da Felicidade. É uma história real, né? Onde temos ali um protagonista que tem um sonho para ser realizado e a sua busca, né, o leva a situações muito diferentes, situações muito
duras, muito difíceis na sua trajetória, e ele sacrifica tudo, mas ele chega lá. O custo da sua conquista, né, é um rastro de destruição, muitas perdas. E obviamente quando nós vemos uma coisa como essa, né, mesmo com a conquista sendo alcançada, há uma questão a ser celebrada. Vale a pena conquistar assim? Vale a pena alcançar a felicidade, mesmo que a felicidade tenha um custo muito elevado? O título do filme, bem como o entendimento que o mundo tem como felicidade, é um negócio estranho, irmãos, porque o mundo pensa que a felicidade é um caminho a ser conquistado, trilhado, o alvo vale todas as perdas, todos os prejuízos que são deixados para trás. Mas o problema com essa visão de felicidade, de bênção, é que o mundo é incapaz de satisfazer a fome, a sede maiores da nossa alma. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa alma é espiritual. E as coisas materiais não conseguem satisfazer a nossa alma imaterial. A nossa alma é incomum. E, portanto, as coisas comuns não conseguem satisfazer essa alma incomum. E o que é que o mundo oferece? Senão coisas materiais, senão coisas passageiras, coisas comuns. E oferecem a título de uma promessa de uma verdadeira felicidade. E nós sabemos que a felicidade é uma parte significativa, é uma parte valorizada da nossa existência. Milhões de pessoas, irmãos, se enganam sobre a essência da verdadeira felicidade e como alcançar essa felicidade, porque as pessoas confundem a felicidade com coisas externas, com possessões, com experiências, com realizações, com relacionamentos. E eis a questão, né, que a palavra de Deus chama a nossa atenção, é que a felicidade não pode ser encontrada em condições, em circunstâncias que sempre mudam. A felicidade só pode ser encontrada em um Deus que nunca muda. Essa é a mensagem por trás do Salmo 128, porque o salmista está aqui apresentando a nós aquilo que ele considera como sendo os elementos essenciais da verdadeira felicidade, da vida verdadeiramente abençoada. A primeira coisa que ele nos diz, né, no texto do Salmo 128 é sobre o objeto da nossa felicidade ou da verdadeira felicidade. Verso de número 1, ele diz assim: bem-aventurado ou feliz é o quê? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista liga, irmãos, a bênção, ele liga a felicidade ao temor do Senhor. E essa é uma coisa que para nós parece, né, um paradoxo, porque ele está dizendo, em outras palavras, que o medo produz felicidade e o medo produz paz. Lá no final do verso 6 ele diz assim: paz sobre Israel. É algo estranho, né? Como é que nós podemos pensar que o medo, né, é capaz de gerar felicidade e paz nas nossas vidas? Mas ele não diz só isso. Ele diz também que a felicidade não é uma coisa para todas as pessoas. Certamente você já ouviu aquela expressão, né, usada por muita gente: eu mereço ser feliz. O salmista diz que a felicidade não é para todas as pessoas, porque a felicidade só está disponível para quem? À luz do texto.
Para quem teme ao Senhor. O livro dos Provérbios nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Em outras palavras, o salmista está dizendo a nós aqui que o temor do Senhor é o princípio, é o fundamento de toda a felicidade, de toda a verdadeira felicidade, irmãos. E nesse sentido, o Salmo 128 é uma miniatura de tudo aquilo que a Bíblia também nos ensina sobre o caminho da felicidade. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós descobrimos que o temor do Senhor é o tema central da Bíblia. O salmista está afirmando algo que o mundo, que a carne, que o diabo negam veementemente. Que o único lugar para nós experimentarmos a verdadeira felicidade é no temor do Senhor. O mundo, a carne e o diabo zombam disso. É por isso que, ao olharmos o Salmo de número 128, nós estamos sendo lembrados ao salmista de um episódio muito significativo na vida do povo de Deus, que é o episódio do Jardim do Éden. Se lembra como foi que o diabo apresentou-se ao homem e à sua mulher, falando sobre felicidade? Ele diz o seguinte na sua afirmação: olha, vocês só poderão experimentar a verdadeira felicidade se vocês se verem libertos da presença de Deus. Deus é um impedimento para que vocês sejam felizes. Deus é um empecilho para que vocês experimentem uma vida verdadeiramente abençoada. O salmista desafia isso e diz que isso não é verdade, irmãos. Que a verdadeira felicidade só pode vir por meio do temor ao Senhor. E quantas vezes nós escutamos isso nas Escrituras, né? O temor ao Senhor. Mas o que é isso? Quando a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, o que ela quer dizer para nós? Que Deus é um perigo a ser evitado? Que Deus é um caminho a ser desprezado? Não. Isso é o temor ímpio, que nos faz fugir da presença de Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre um temor, ela fala de um temor piedoso, que nos faz fugir para a presença de Deus. E uma das definições particulares que eu gosto de temor do Senhor, né, foi proposta pelo Dr. James Packer, um teólogo anglicano falecido esse ano, que ele diz assim, que temer a Deus nada mais é do que levar Deus a sério nas nossas vidas. Porque quando nós pensamos, irmãos, de todas as coisas que nós devemos saber, essa é a coisa mais evidente. Deus deve ser levado a sério, Deus deve ser temido, Deus deve ser reverenciado, Deus deve ser servido, Deus deve ser adorado nas nossas vidas. E o salmista diz que esse homem que experimenta a verdadeira felicidade é um homem que tem uma reverência saudável para com Deus. Ele leva Deus a sério. E esse temor é refletido na sua caminhada diária. Porque ele diz assim, ele teme ao Senhor e ele anda nos seus caminhos. Isso não é uma coisa separada, isso é um aspecto do temor do Senhor. Esse levar Deus a sério é refletido na caminhada diária desse homem. Isso é para nós algo estranho nessa conjuntura de tempo que nós vivemos, porque hoje, né, a maior parte da nossa adoração, ela é apresentada como uma adoração irreverente, como uma adoração casual, como uma adoração que não precisa considerar seriamente a presença de Deus. O salmista diz que
Esse temor é alguma coisa que se expressa na vida daqueles que adoram ao Senhor, que se expressa no estilo de vida que leva Deus a sério. Então, consequentemente, a ideia de temor do Senhor desse homem desafia a nossa noção comum, né, em relação a Deus, porque nós achamos que levar Deus a sério significa ter uma atitude interior para com Deus. Quantas vezes nós ouvimos expressões como essa na vida das pessoas? Elas dizem assim: olha, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu faço as coisas erradas, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que está dentro da minha alma. O que isso sugere a nós? Que temor é alguma coisa que só está lá dentro, né? Que não se expressa em um estilo de vida que agrada ao Senhor, que reverencia Deus, que considera o lugar de Deus na nossa existência. Não, irmãos, o salmista não está dizendo que temor é uma questão de sentimentos para com Deus. Não, ele está dizendo que o temor é uma questão de vida obediente na presença do Senhor. Que nós devemos considerar que o temor não é uma verdade teológica apenas, alguma coisa conectada da nossa vida real. Não, o temor nos leva a ter uma vida comprometida em obediência com o Senhor. Não é isso que a Escritura diz a respeito de Jó? Deus, quando na introdução do livro de Jó, tem um diálogo com o diabo, né, a respeito de Jó. Com essas palavras que Deus se refere a Jó, ele diz assim: você tem visto meu servo Jó? Não há na terra ninguém como Jó, um homem íntegro, um homem temente a mim, um homem que se desvia do mal. Temor é alguma coisa que nos leva a viver de forma comprometida, de forma obediente. Em outras palavras, o salmista está dizendo para nós o seguinte: se você busca a felicidade, se você está em busca, né, da realização da sua vida, de ter uma vida abençoada, você deve buscar uma vida de santidade. Você deve buscar uma vida de obediência ao Senhor, porque não há felicidade que esteja separada, divorciada do temor, da santidade na presença do Senhor. Segunda coisa que ele nos diz desse texto a respeito da felicidade. Primeiro, ele falou sobre o objeto da felicidade, que é o temor do Senhor, a obediência à palavra do Senhor, mas ele fala sobre os frutos da felicidade. Irmãos, uma vida de temor, uma vida que leva Deus a sério, uma vida que anda nos seus caminhos, é uma vida que produz frutos de felicidade. Sabe quais são esses frutos, né? Diz o salmista que esses frutos são frutos duplos. O primeiro dos frutos que a felicidade reverente do temor produz na vida do servo é um trabalho abençoado. Olha aí o verso de número 2. Do trabalho de tuas mãos, o quê? Comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O que esse homem está dizendo a nós é que temor ao Senhor, né, produz um trabalho de satisfação, uma satisfação no trabalho, na vida dos servos do Senhor. Ele diz aqui que aquele que teme ao Senhor terá prazer no resultado do seu trabalho, terá satisfação no produto de suas mãos, não importa quão árduo o seu trabalho seja. Esse é um trabalho que produz resultado, esse é um trabalho que produz satisfação. Mais uma vez nós devemos olhar para o Salmo 128 e contemplá-lo à luz de Gênesis, porque quando nós lembramos aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito da criação,
Deus planejou que o trabalho fosse alguma coisa boa na vida humana. Mas depois da queda, irmãos, o trabalho agora carrega os efeitos do pecado. Não é mais fácil trabalhar, não é? Para muita gente, o trabalho se tornou uma busca cansativa, uma busca exaustiva e principalmente uma busca insatisfatória. Por causa do pecado, nós não sentimos prazer na realização das nossas mãos, né? Não há satisfação naquilo que nós produzimos. Pelo contrário, há canseira, há enfado. Mas o salmista nos diz que para aqueles que temem ao Senhor, essa maldição ela é revertida. O salmista não está dizendo que o trabalho vai agora ser livre de todos os problemas, de todos os conflitos, mas ele está dizendo a nós que Deus, por meio do temor que temos para com Ele, abençoa o nosso trabalho. E como é que Deus abençoa o nosso trabalho? Primeiro, Ele faz provisão para as nossas necessidades, né? O salmista diz assim: do trabalho das tuas mãos, o quê? Comerás. Ele diz assim, Deus promete, né, aqueles que temem, que as suas necessidades serão satisfeitas pelo produto das suas mãos. Mas não é só isso que é a bênção de Deus sobre a vida, né, do nosso trabalho. Ele promete também prazer, satisfação. Sabe como é que nós experimentamos essa satisfação? Pelo temor do Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo que o nosso trabalho se torna um chamado sagrado. Alguma coisa cheia de dignidade, alguma coisa cheia de propósito, alguma coisa que produz recompensa. E a recompensa que o trabalho produz, irmãos, não necessariamente significa dinheiro. Estava falando isso com a Juliana hoje lá no almoço, né? Como nós perdemos esse senso da vocação por causa da profissão. As pessoas hoje fazem determinadas coisas porque gera dinheiro. Elas acham que a única satisfação que o trabalho pode produzir é se você ganhar dinheiro com aquilo que você faz. Deus não está dizendo que essa é a satisfação que Ele promete aos que temem. Mas Ele está dizendo, irmãos, que a satisfação é ver o nosso trabalho como alguma coisa que é vocacional. Não importa quão difícil ele seja, o desafio que ele propõe, Deus diz que nós encontraremos satisfação, porque nós passaremos a abordar aquilo que Deus nos dá como uma vocação, com o sentido da presença dele, e seja qual for o resultado, sejam quais forem os desafios, o Senhor promete satisfação àqueles que temem ao Senhor, temem o seu nome, porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele provê todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas. Deus nos usará, irmãos, na nossa vocação, para que os seus propósitos, para que a sua glória seja proclamada. Dr. Michael Horton, teólogo presbiteriano americano, diz assim: você está preocupado com o seu futuro? Não se preocupe, apenas seja quem Deus o chamou para ser, apenas seja quem Deus chamou para que você esteja exatamente onde Ele quer que você esteja, servindo as pessoas que Ele chamou você para servir. Esse é um pensamento fundamental, né, que as Escrituras nos dizem que tem, que nós conhecemos com o nome de contentamento.
Deus promete contentamento, né, para o nosso trabalho, que passa a ser visto não por termos profissionais, mas em termos vocacionais, como alguma coisa que serve para a glória do Senhor. E essa é uma promessa preciosa para a vida do povo do Senhor. Mas existe um outro fruto, o segundo fruto que o salmista nos diz que é resultado do temor ao Senhor. No verso de número 3, ele fala de um lar abençoado, porque ele diz assim: tua esposa no interior da tua casa será como o quê? Como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à tua mesa. O temor ao Senhor produz um lar abençoado. Precisamos nos lembrar que a família é a unidade básica da sociedade, designada por Deus para o nosso bem. Mais uma vez, nós voltamos ao livro do Gênesis, capítulo 2, verso de número 18 a 25, quando Deus diz o seguinte: não é bom que o homem viva só, eu vou providenciar para ele o quê? Uma casa. Eu vou providenciar para ele um casamento. Eu vou providenciar para ele que uma família seja levantada desse casamento, para que ele cumpra o propósito para o qual eu trabalhei na sua vida. Mas com a queda em pecado, nós descobrimos que também a família sofre os efeitos da maldição em pecado, não é? Isso é sério. Nós precisamos nos lembrar que todo lar, toda casa, toda família em si mesma é uma família deficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque cada indivíduo que compõe a família é pecador. Às vezes nós nos esquecemos disso, que nas nossas casas, os nossos casamentos, né, a criação dos nossos filhos, nós lidamos com o elemento do pecado, nós lidamos com os efeitos da queda. Toda casa, todo lar, toda família está repleta de desafios. E sabe quais são esses desafios? Expectativas não realistas. Quantas vezes as pessoas vão para o casamento esperando coisas que não são prometidas no casamento? Expectativas que jamais serão realizadas. Que vão para a família com personalidades tóxicas, com personalidades ofensivas. Quantas vezes nas nossas casas nós somos visitados por atitudes egoístas, palavras ásperas? Mas a palavra do Senhor nos diz que para aqueles que temem ao Senhor, a maldição, né, que está posta sobre a família, ela é revertida. Quando nós vivemos no temor do Senhor, o relacionamento marido e mulher é transformado. Porque o casamento, irmãos, não é ou não se torna uma armadilha. O casamento não é um fardo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se torna um lugar de alegria, um lugar de produtividade, um lugar de fidelidade. O salmista usa uma imagem, a videira frutífera. Ele diz assim: olha, a tua esposa no interior da tua casa, no coração da tua casa, vai trazer alegria, vai trazer produtividade, vai ser símbolo de fidelidade. O temor ao Senhor faz com que nós vejamos o casamento como uma ilustração do relacionamento maior entre Cristo e a sua igreja. Faz com que percebamos que Deus embutiu o Evangelho na ordem criada pelo casamento. Mas a Bíblia também nos diz que o temor ao Senhor transforma o relacionamento entre pais e filhos. Porque faz com que nós cheguemos à conclusão de que a paternidade é uma vocação, não é um fardo, não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa desagradável.
O salmista diz que a paternidade é uma bênção. E ele diz assim, olha, os teus filhos serão como o quê? Rebentos da oliveira. Né? Interessante a imagem que ele usa da oliveira, porque a oliveira é uma das árvores mais tardias em produzir fruto. Mas uma vez que ela começa a produzir frutos, ela é uma das mais longínquas, uma das mais com a vida útil de continuidade. É interessante que quem vai em Israel ainda hoje se depara no chamado das oliveiras, no Monte das Oliveiras, com árvores ali que são da época de Cristo. E que continuam produzindo, né, azeitonas lá, mesmo depois de tanto tempo. Essa é a imagem que o salmista quer cultivar no coração daqueles que temem ao Senhor. Né? Que estes filhos piedosos terão o mesmo destino do tronco, da raiz. Eles podem demorar a amadurecer, mas eles vão se tornar pessoas cuja vida darão continuidade a essa história familiar de temer ao Senhor. O salmista diz que um homem temente a Deus, né, produz um lar temente ao Senhor, uma esposa temente ao Senhor, filhos tementes ao Senhor. Devemos nos perguntar, irmãos, se a nossa casa está temendo ou não ao Senhor. Se você é crente, se você é servo do Senhor, se você teme ao Senhor, se seu marido, se sua mulher não teme ao Senhor, não está temendo ao Senhor. Se você é um pai crente, uma mãe crente, mas seus filhos não temem ao Senhor, talvez você deva reexaminar a sua vida à luz daquilo que o salmista está dizendo aqui no verso 1. Porque ele diz assim, olha, aquele que teme o Senhor, aquele que anda nos seus caminhos, é alguém feliz, é alguém abençoado, porque, né, o seu trabalho é abençoado, mas a sua casa, a sua família, é uma família abençoada. Isso não significa que os nossos lares estarão livres de todo e qualquer tipo de problema. Mas ele diz que o temor produz uma família feliz, uma família abençoada. Como é o seu trabalho e como é a tua casa, a tua família, à luz do temor do Senhor ou da procura pela felicidade? Há também, no verso de número 4, uma promessa que o salmista está fazendo àqueles que estão em busca da felicidade. Ele diz assim, eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor. Ele está dizendo a nós que uma vida sem temor a Deus é um verdadeiro caos. Deixar de andar nos caminhos do Senhor sempre trará confusão, sempre trará caos pessoal, caos social. Imagine, irmãos, as pessoas sem temor, né, rapidamente perdem qualquer senso daquilo que é sagrado. E essa perda, ela é sentida em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, principalmente nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós não precisamos descrever aqui, né, como o mundo é um caos familiar. E a terceira e última coisa que o salmista nos diz no Salmo 128 é sobre a fonte, né, da verdadeira felicidade. Versos 5 e 6, ele diz assim, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Depois de discernir os frutos da felicidade por meio do temor do Senhor, o salmista então ora por mais desses frutos. Ele ora, irmãos, por trabalhos frutíferos. Ele diz assim, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Mas ele ora por lares mais
frutíferos. Ele diz assim, para que você veja, né, os filhos de teus filhos. Mas ele diz, deixa bem claro, que somente Deus é a fonte dessa bênção, a fonte dessa felicidade, porque ele diz assim, desde Sião, o Senhor te abençoe. Nós já temos visto aqui nos salmos de peregrinação, né, como a imagem de Sião ela é preciosa nessa jornada dos peregrinos, né? A Sião do Antigo Testamento é a Jerusalém, o lugar onde Deus habita, o lugar da adoração. Mas para nós, Sião significa Cristo e a sua igreja. Em outras palavras, irmãos, o salmista está dizendo aqui que a igreja é o lugar onde o temor do Senhor nasce, que a igreja é o lugar onde o temor do Senhor é cultivado, que a igreja é o lugar onde os caminhos do Senhor são proclamados, e que a jornada de um servo do Senhor nessa vida não é uma jornada solitária, não é uma jornada independente, mas que nós somos membros uns dos outros. É por essa razão, irmãos, que na igreja nós encontramos a fonte dessa felicidade, porque é na igreja que nós estamos em contato com a pregação da palavra, o meio pelo qual o Espírito do Senhor cria fé nos nossos corações, o meio pelo qual o Senhor acrescenta mais fé aos nossos corações. Esse é o meio pelo qual Deus trabalha, Deus opera nas nossas vidas. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, diz o seguinte: isso nos ensina então como saber quem teme ao Senhor. Sabe quem são esses? São aqueles que aprendem, são aqueles que perseveram no temor respeitoso pela palavra. Temer a Deus, ou temem a Deus, aqueles que por meio da santa palavra do Senhor, né, trazem a figura dessa palavra gravada na face da sua alma. Quando nós pensamos, né, que o temor do Senhor, ele só pode ser implementado nas nossas vidas, na relação que nós temos com esse lugar. Infelizmente nós vivemos em um tempo em que as pessoas desconsideram o lugar que a igreja ocupa, né, na busca pela sua felicidade, pela sua realização. Não só o mundo, isso é praxe, ele já acha que a igreja não serve para nada, né? Mas pasmem vocês que muitos cristãos hoje desconsideram a igreja como uma fonte de bênçãos, de alegria nas suas vidas. Nós precisamos nos lembrar que é na igreja que a fé, por meio da palavra do Senhor, é formada, é trabalhada no coração do povo do Senhor. Em conclusão a isso tudo, nós precisamos nos lembrar que nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para algo muito maior do que nós mesmos, algo muito maior do que qualquer coisa que o mundo tenta nos oferecer. Precisamos nos lembrar, irmãos, que nós desejamos alguma coisa que o mundo não pode nos dar. A maioria das pessoas não entendeu isso ainda, ou não entendem isso. Querem que as coisas materiais, que as coisas passageiras, que as coisas comuns satisfaçam aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. Mas somente Deus pode nos dar a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? Você quer ter um trabalho abençoado? Você quer ter uma família abençoada? O salmista diz: coloque o Senhor no centro da sua vida. Leve Deus a sério.
e você experimentará a felicidade que Deus traz para a vida do seu povo. Imagine que a felicidade proposta por Deus é completamente diferente dos padrões propostos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Mas lembre-se disso, né? O pecado não torna a nossa vida melhor, o pecado não torna a nossa vida mais fácil, o pecado não torna a nossa vida mais feliz. Somente o temor ao Senhor é capaz de produzir uma verdadeira e duradoura felicidade nos nossos corações. Que Deus nos abençoe e que a palavra dele encontre sempre um lugar oportuno nos nossos